Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos resolver alguns exercícios envolvendo a adição de números inteiros. Vamos lá para a nossa primeira questão. Escolha o recurso que julgar mais conveniente para efetuar as adições e registre-as no caderno. Então temos aqui 4 itens onde queremos em cada um deles efetuar a adição entre os números inteiros correspondentes. Tá certo? Antes de efetuarmos estas adições, é importante atribuir significado a estes números, pois assim vai ficar muito mais fácil fazer as resoluções. No item A, por exemplo, queremos adicionar os números inteiros menos 5 e mais 4. É muito mais simples de entender o que essa adição significa, atribuindo um certo significado a estes números. Para isso, a gente pode utilizar diferentes recursos. Por exemplo, podemos pensar estes números como medidas de temperatura. Também podemos pensar estes números envolvendo em alguma situação financeira, de acréscimos, de descontos, de saldo positivo, de saldo negativo, ok? Uma situação de valor monetário. Também é possível entender a representação destes números na reta numérica para então fazer as adições correspondentes. Existe uma série de outros recursos ou significados que podem ser atribuídos aos números inteiros e que vai facilitar na hora de fazer a operação. Você pode imaginar, por exemplo, uma situação envolvendo altitude ou outras que achar mais conveniente. No item A, queremos fazer a adição de menos 5 e mais 4. Vamos imaginar aqui atribuindo significado a estes números como medidas de temperatura. Uma temperatura estava negativa a 5 graus e ela subiu ou aumentou 4 graus. Então, vocês concordam que a temperatura que estava negativa a 5 graus, aumentou 4 graus, ela ficou negativa, continuou negativa, porém negativa de 1 grau. Então, a adição de menos 5 com mais 4, ela vai ser de 1 grau negativo, certo? No item B, queremos fazer a adição de menos 2 e mais 3. Vamos imaginar essa situação, por exemplo, como uma situação envolvendo o valor monetário, ou débitos e créditos. Vamos pensar assim. A adição de menos 2 e mais 3. Uma pessoa tinha um saldo negativo no banco de R$ 2 e ela depositou R$ 3 nesse banco. Então, além dela pagar o que ela devia, ela ainda vai continuar com um saldo positivo de R$ 1. Então, aqui, menos 2 mais 3 vai ser igual a 1 positivo. Você pode adicionar o sinal de mais ou simplesmente deixar sem o sinal, certo? Então, vamos colocar aqui. Menos 2 mais 3 é igual a mais 1. Interpretando como uma situação de valor monetário, uma pessoa tinha um saldo negativo de R$ 2 e depositou R$ 3 em um determinado banco. Então quer dizer que o novo saldo dela vai ser positivo, e positivo de R$ 1. Item C, a adição de mais 2 e menos 4. Vamos agora imaginar a nossa reta numérica. Façamos o seguinte, vamos traçar aqui a reta numérica, certo? Vamos marcar, a título de comparação, o número 0. O 0 ele é o marco que divide as regiões negativas e a região positiva da reta. Todo número que vier à esquerda do 0 é considerado negativo, à esquerda ou abaixo do 0, certo? Todo número que vier à direita ou acima do 0 é considerado positivo. Então, nós temos aqui uma adição de mais 2 com menos 4. Na reta, isso significa que determinado objeto estava na posição mais 2 e caminhou para a esquerda
4 unidades. Então vamos pensar aqui. Um determinado objeto estava aqui na posição positiva, mais 2, e caminhou 4 unidades para a esquerda. O que determina o sentido dessa caminhada é justamente o sinal negativo. Se tivesse aqui mais 4, seria uma caminhada de 4 unidades para a direita. Como é menos 4, vai ser para a esquerda. Então vamos lá. Caminhou uma unidade para a esquerda, foi parar no mais 1. Caminhou outra unidade para a esquerda, 2 unidades, foi parar no 0. Se caminhou mais outra unidade, foi parar no menos 1. E por fim, caminhando as 4 unidades para a esquerda, foi parar no menos 2. Então a gente pode entender essa adição do mais 2 com o menos 4, certo? Que o resultado, mais 2 com menos 4, que o resultado vai ser menos 2. Item D, queremos adicionar o menos 3 com o mais 4. Vamos mais uma vez utilizar esses números como medidas de temperatura. Se uma temperatura estava a 3 graus negativos, ou 3 graus abaixo de zero, e ela subiu 4 graus, qual será a nova temperatura? A gente pode pensar dessa maneira. Concordam que a temperatura estava a 3 graus negativos, subiu 1 grau, vai ficar menos 2 graus. Subiu mais 1, fica menos 1 grau. Subiu outro, 0 grau. Subiu outro, 1 grau positivo. Então a adição de menos 3 com mais 4 é igual a 1 positivo, certo? Positivo. E assim a gente finaliza a primeira questão. Vamos agora para a questão de número 2. No caderno, escreva e efetue a adição correspondente a cada situação e indique o novo saldo. Temos agora 5 itens, do item A até o item E. Vamos lá. Item A. O saldo de José era negativo de 120 e ele fez um depósito de R$200. Vamos entender aqui. Saldo era negativo de 120. Se era negativo de 120, nós teríamos um saldo de menos R$120, ok? E ele, José, fez um depósito de R$200. Um depósito é uma expressão que tem um sentido positivo, então significa que ele adicionou dinheiro, certo? Então, um depósito de R$200 é escrito como mais R$200. Então, pede-se para a gente indicar o novo saldo. Para isso, a gente vai precisar adicionar esses números inteiros. Ou seja, a gente vai ter que fazer menos 120 mais 200. Daí, é necessário interpretar o problema apresentado. Se tinha um saldo negativo de 120, a partir do momento que José deposita os R$200, esse saldo negativo de 120 ele é quitado, certo? A dívida se anula e ainda vai restar um saldo positivo de R$80. Então, para você entender, fazer essa adição de menos 120 com 200, na prática é necessário fazer uma subtração do valor maior, que é 200, menos o 120. E o resultado aqui vai dar mais 80. Por que mais 80? Porque os R$120 foram quitados com os 200 e sobrou um saldo positivo de R$80.
Então assim a gente resolve o item A. No item B temos o seguinte: o saldo de Ana era positivo de R$ 95 e ela realizou uma retirada de R$ 100. Se o saldo era positivo de R$ 95, ele pode ser indicado no extrato bancário de Ana pela escrita mais 95, certo? E ela, Ana, realizou uma retirada de R$ 100. Olha só, ela tinha 95 e retirou 100. Isso é possível, contudo, Ana vai ficar devendo ao banco, tá? Então ela tinha 95, retirou 100. Se a quantia que ela retirou é maior do que o saldo que ela possuía no banco, é de se esperar que Ana vai ficar devendo ao banco, concordam? Então a gente vai ter que indicar o novo saldo fazendo a operação mais 95 menos 100. Então a gente já entende que Ana vai ficar devendo ao banco, vai ficar com saldo negativo. Então o resultado final com certeza vai ser um número negativo, que vai indicar uma dívida, certo? Vamos imaginar o seguinte: ela tinha 95, pegou 100. Ela vai ficar devendo 5. Devendo 5. É justamente isso. A adição de mais 95 com menos 100 é igual a menos 5. Esse menos 5, no contexto do problema, indica que Ana vai ficar com saldo negativo de R$ 5 no banco. Tá certo? Vamos para o item C. O saldo de Silvio era negativo de R$ 55 e ele efetuou uma retirada de R$ 60. Então o saldo já era negativo de R$ 55, certo? Isso aqui significa, no extrato bancário dele, um saldo de menos 55, tá? E ele efetuou uma retirada, ou seja, ele já devia 55 e ainda efetuou uma retirada de R$ 60. Se ele retirou dinheiro, pressupõe-se aqui um sentido negativo, de retirar, de subtrair, certo? Então aqui o número é menos 60. Menos 60 é o que vai expressar uma retirada de R$ 60. Então a gente vai querer fazer uma adição desses números. Como assim? A gente vai adicionar menos 55 adicionado a menos 60. Vamos imaginar a situação. Então, se ele devia R$ 55 e pegou mais um empréstimo, uma retirada de R$ 60, concordam que para a gente descobrir quanto ele vai ficar de saldo negativo, é necessário somar esses valores? Concordam? Então a gente vai somar 55 mais 60 e o resultado vai dar 115. Contudo, esse 115 não é um saldo positivo, é uma dívida, é um saldo negativo no banco. Por isso que a gente vai ter que utilizar o sinal de menos aqui. Então é menos 115. Vamos para o item D. O saldo de Sueli era 0 e ela fez um depósito de R$ 250. Então o saldo era 0. 0 significa que ela não tinha nada no banco, nenhuma dívida, nem um saldo. Não tinha nada, era 0. E ela fez um depósito de R$ 250. Ela tinha 0, fez um depósito. Se ela fez um depósito, quer dizer que ela adicionou dinheiro, adicionou 250. Então a gente vai ter que somar estes números. 0 com 250. O resultado vai dar 250 positivo, certo? Mais 250, indicando que ela ficou com saldo de R$ 250.
Vamos então para o último item dessa questão, o item E. O saldo de Sérgio era positivo de R$ 427. Era positivo. E ele realizou um depósito de R$ 139. Um depósito. Então ele tinha 427. Mas como ele tem dinheiro, né, ele pegou e foi depositar mais 139. Para a gente descobrir o novo saldo, é necessário, neste caso, simplesmente adicionar os valores. Certo? Porque 427 positivo mais 139 positivo, o resultado claramente vai ser um número positivo. Tá? Deixa eu só consertar aqui, ó. É mais 250. Certo? Então aqui vamos ter 427. A gente pode utilizar esse sinal aqui de mais ou não. Vamos omitir nesse caso, só para vocês entenderem. 427 mais 139. Adicionando esses números, a gente vai encontrar 566. Então ele ficou com um saldo positivo de R$ 566. Tudo bem? Assim a gente finaliza a segunda questão. Vejam que, mas é importante destacar a seguinte observação. No item A e no item B, a gente quis adicionar números inteiros que possuíam sinais diferentes. Veja aqui, a gente foi adicionar o 120 com o 200, mas o 120 era negativo e o 200 positivo. No item B também, nós queríamos adicionar 95 e 100, mas um deles, o 95, era positivo e o outro, o 100, era negativo. Vejam que no final das contas, o que foi que a gente fez aqui para resolver esses itens? É como se fosse necessário fazer uma subtração, conservando o sinal do maior número. Veja, menos 120 mais 200. Você poderia pensar o seguinte, vou fazer uma conta de menos. 200 menos 120, aí você encontrou 80. Qual é o sinal do número maior? O maior número é o 200, o sinal dele é o mais. Por isso ficou mais 80. No item B, nós queríamos adicionar 95 positivo com 100 negativo. Veja aqui, como os sinais desses números são diferentes, a gente poderia fazer 100 menos 95, o resultado seria 5, mas qual é o sinal do maior número aqui, do maior valor absoluto? Veja que o 100 em valor absoluto é maior que 95. O sinal dele é o sinal de menos. Por isso ficou menos 5. Agora vejam também que no item C e no item E, nós queríamos adicionar números inteiros que possuíam o mesmo sinal. Por exemplo, no item C, a gente queria adicionar o menos 55 com o menos 60. Estes dois números nesse item, eles possuem o sinal negativo, o mesmo sinal. No fim das contas, a gente vai adicionar esses números. Vejam, 55 mais 60 deu 115. Está aqui, 115. Daí, a gente vai conservar o sinal. Como os dois são negativos, a gente usou o sinal de menos aqui, ó. Certo? Por isso, menos 115. No item E, a gente queria adicionar 427 e 139. Então, vamos fazer apenas uma soma. 427 mais 139 deu 566. Como os dois possuem sinal de mais, né, a gente vai conservar o sinal. Então é importante notar isso. Vamos para a nossa questão de número 3. A prima de Letícia e de Rodrigo tinha no banco um saldo positivo de R$ 30. Nos dias posteriores, fez as seguintes movimentações. Primeiro, um depósito de R$ 40. Depois, uma retirada de R$ 35. Depois, um depósito de R$ 30. E, por fim, uma retirada de R$ 50. Pergunta-se o seguinte:
No fim de todas essas movimentações, qual era o saldo da conta da prima de Letícia e de Rodrigo? Vamos ver aqui. Vejam que no enunciado do problema diz que a prima de Letícia e Rodrigo tinha um saldo positivo de R$30, certo? Então ela tinha mais 30. Nos dias posteriores fez as seguintes movimentações. Então um depósito de R$40. Então quer dizer que ela adicionou 40 ao saldo que ela possuía, certo? Depósito 40. Uma retirada de R$35. Uma retirada de R$35 quer dizer que ela subtraiu do saldo que ela tinha um valor de R$35, certo? Então a gente pode puxar aqui, ó, retirada de 35. Depois ela fez um depósito de R$30 novamente. Então, um depósito, ela adicionou R$30 à sua conta bancária. Ok? E por último, para finalizar, ela fez uma retirada de R$50. Então, a retirada de R$50 aqui é menos 50. Então, para a gente saber qual o saldo da conta da prima de Letícia e Rodrigo, no fim de todas essas movimentações, a gente vai precisar fazer essa seguinte adição de números inteiros. Vamos fazer aqui abaixo. Vamos lá. Mais 30, mais 40, menos 35, mais 30, menos 50. Para adicionar esses números inteiros, a gente vai resolvendo 2 a 2. 30 mais 40 dá 70. 70 positivo, certo? Repete o resto. 70 positivo menos 35. Se você tem R$70 e desconta 35, vai ficar com um saldo positivo de 35. Só fazer uma continha de menos. Repete o resto, tá? 35 mais 30, 35 positivo com 30 positivo, é o mesmo que você ter 35 numa conta e você adicionar 30, certo? Então vai ficar com 65. E repete o resto. Por fim, a gente ficou com 65 positivo, né? Menos 50. Se você tem um saldo de 65 e faz uma retirada de 50, você vai continuar com saldo positivo. Mas esse saldo vai ser de R$15. Então a gente acaba de resolver dessa maneira. Qual era o saldo da conta da prima de Letícia e Rodrigo? Você vai responder: o saldo da conta da prima de Letícia e Rodrigo era positivo de R$15. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Em caso de qualquer dúvida, não hesitem, poste seus comentários. Se curtiram, deixem um like e se inscrevam no canal para receber novos conteúdos de matemática. Um abraço.